Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Em um Piscar de Olhos. Esta série tem como objetivo nós estudarmos os livros da Bíblia, de toda a Bíblia, em um ano. E também incentivar você a ler a Bíblia de forma regular. Hoje nós vamos tratar de um livro muito bacana que está lá no Velho Testamento, que chama-se O Livro de Esdras. Este livro, ele faz parte dos livros históricos que compõem a Bíblia. Eu vou utilizar alguns slides para fazer com que tenhamos uma noção básica, resumida, do que o livro de Esdras é e o que Deus tem para nós neste livro. O livro de Esdras. Bem, o livro de Esdras é um livro pequeno, agradável de se ler, tem muitas informações sobre a história do povo judeu. Mas antes de iniciarmos o próprio livro de Esdras, é importante nós fazermos um resumo do povo e da história do povo judeu até a época de Esdras. É sabido que Deus preparou uma nação específica que fez com que crescesse e chegasse, através de Moisés, até a terra prometida. Em tomando posse da terra prometida, com suas leis, seus decretos, mandamentos, este povo devia ser próspero, abençoado, porque eram promessas que Deus tinha dado e escolhido este povo. Contudo, com o passar dos anos, as coisas não correram tão bem. Eles começaram a se relacionar com os povos ao redor, começaram a fazer casamentos mistos, da qual Deus tinha proibido através de Moisés. Eles começaram a adorar outros deuses, deixando de lado o verdadeiro Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu vou colocar agora aqui uma prancha para mostrar que Deus é bom, mas, acima de tudo, é um Deus justo. Aqui eu vou colocar para mostrar a região onde ficava Israel, ali próximo à Síria, onde está escrito Mar Grande, que nós chamamos atualmente de Mar Mediterrâneo. Toda aquela terra a leste foi dada por Deus ao povo judeu. Mas eles não foram fiéis, e aí sim vieram os castigos que Deus disse que teriam se não o adorasse conforme os seus mandamentos. O que aconteceu é que realmente o povo se tornou uma nação, até uma nação próspera, e chegou a um ponto em que houve uma ruptura. A nação se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos. O Reino do Sul ficou ali na região de Jerusalém. O Reino do Norte ficou na região que era a região de Samaria. O Reino do Norte, logo em seguida, se tornou totalmente idólatra. Os reis se tornaram pessoas que não mais cultuavam a Deus e também proibiam que os que ainda queriam adorar o verdadeiro Deus de ir a Jerusalém. Assim, esse reino foi, ao longo do tempo, se levando à decadência, até que a Assíria, um império emergente da época, invadiu o Reino do Norte e levou o povo cativo para a região da Síria. Esse povo, ao longo do tempo, perdeu a sua identidade. Já não sabiam, porque se misturaram com todos os demais povos e não tiveram mais como ser chamados de judeus. O Reino do Sul, ali junto a Jerusalém e circunvizinhanças, ficou ainda mais um tempo na terra,
Mas mesmo assim, com Deus, com reis bons e reis maus, chegou o tempo da sua ira e Deus os castigou. Há profecias mostrando que se eles não se voltassem para o verdadeiro Deus, eles também seriam levados cativos. Na época, já estava se emergindo o reino da Babilônia. E eles foram, então, levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Lá tinham que ser escravos, cativos, mas também Deus, na sua bondade, fez com que eles lá prosperassem, negociassem, aumentassem de tamanho, e chegou-se o tempo que o profeta Jeremias tinha dito que ficariam lá cativos por 70 anos. Quando começou a chegar esse período, muitos dos que saíram da terra, jovens, ainda estavam vivos e lembraram dessa promessa. E começaram a orar a Deus lá na Babilônia. Entre eles, Daniel, que tem um livro específico na Bíblia sobre ele. Ele começou a orar para que Deus cumprisse a promessa dada ao povo através do profeta Jeremias, para que eles começassem a retornar para a terra prometida. E isso aconteceu. Foi aos poucos, mas a promessa foi cumprida. O que aconteceu é que Esdras é um historiador. Ele efetivamente fez com que pudesse nós sabermos por escrito o que aconteceu naquele período. Tiveram várias levas de retorno. Ele participou da segunda leva. E esta segunda leva foi décadas depois da primeira. Então, nós vamos estudar Esdras de um livro pequeno, mas que abrange um longo período de tempo. E isso é importante nós sabermos, que o nosso tempo, que parece ser longo de uma vida, para Deus, como diz a palavra, um dia para Deus é nada, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, voltando para Esdras, aqui está uma cronologia na época dos reis persas. Quando o rei Ciro, que foi o que conquistou a Babilônia, lá pelo ano 539, 540, e tem a data ali, ó. A data, a Babilônia teve uma queda em 29 de outubro de 539 a.C. É bom a gente se situar. Nós estamos agora a mais do ano 2000. Então, há mais de 2.500 anos, a Babilônia foi conquistada por um rei persa chamado Ciro. E esse foi um dos reis que Deus utilizou para que se cumprisse a promessa dada ao povo através do profeta Jeremias. Então, a gente pode verificar ali que, nesse período, nós tivemos o povo retornando, teve o livro de Esdras, o livro de Esther, o livro de Neemias, todos eles dentro do Império Persa. Então, vamos à introdução do livro de Esdras. O autor é Esdras, conforme a tradição judaica. O gênero do livro é um histórico e documental, porque o livro cita a lista das pessoas que fizeram o retorno na primeira leva, de cartas e de decretos dos reis da época. Tem-se noção que esse livro foi escrito entre 430 e 400 antes de Cristo. E o período, portanto, era naquele período em que os persas, depois os medo-persas, tomaram a região da Babilônia. O objetivo principal do livro. Esse livro,
ele visava encorajar os judeus que haviam retornado a buscarem a Deus, a retornar aos cultos, aos rituais, às cerimônias, para que Deus pudesse efetivamente abençoá-los nessa terra. Eles tinham voltado. Isso tudo em cumprimento à profecia de Jeremias. Jeremias foi um profeta que participou da época do exílio. Ele não foi para a Babilônia. Ele ficou na terra como pessoas que eram pobres, que não tinham nada para oferecer na época ao rei Nabucodonosor, e ficou ali com os demais. Tiveram lá um período de ir para o Egito. Eles, gente, não se volta mais para o Egito. Deus disse que nós não devíamos mais voltar para o Egito. Mas, mesmo assim, os governantes colocados pelo rei da Babilônia quiseram fugir para o Egito. E isso se deu, e está escrito lá no livro de Jeremias. Bem, Esdras e Neemias, que é o livro da sequência do estudo, é um livro específico chamado Neemias, também é um livro histórico, eles são contemporâneos. E a tradição judaica mostra que esse livro, Esdras e Neemias, eram um só livro, e continua a ser um só livro na Bíblia hebraica. Lá pelo início da era cristã, um dos líderes religiosos da época, Orígenes, que teve grande influência na doutrina da nova era, a era cristã, ele resolveu separar o livro em duas partes. A primeira parte ele chamou Esdras, a qual nós estamos estudando, e a segunda parte, Neemias, que será estudado na sequência. Isso tudo para facilitar o manuseio, a compreensão e o transporte daqueles livros de antigamente que eram escritos em papiros ou em rolos de pele de animais. Continuando a introdução, o importante é verificar como Deus age através das pessoas que não necessariamente são verdadeiros adoradores do Deus dos céus e da terra. Aqui nós mostramos que, quando se termina o livro de Crônicas, que é um livro que vem antes de Esdras, os dois últimos versículos de 2 Crônicas já cita o rei Ciro. E os primeiros 4 versículos do livro de Esdras, que nós estamos estudando, também cita o rei Ciro. O importante é sabermos que, provavelmente, Esdras foi o cronista. Ele contou a história do povo até a época, e aí ele fez a continuidade, compilação histórica do que aconteceu quando se completaram os 70 anos de exílio. Então, a gente pode ler lá em 2 Crônicas 36, 22, o que está escrito lá. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Este é o encerramento do livro de Crônicas. O livro que nós estamos estudando começa assim, no versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Aí dá para se compreender que os autores, tanto de Esdras quanto de Crônicas e depois de Neemias, provavelmente eram o mesmo autor. Foi feita a subdivisão e agora nós vamos estudar Esdras como uma continuidade
que veio lá do livro de Crônicas. O retorno do exílio se deu em várias levas. Esta prancha aqui, que eu retirei da internet com os devidos créditos, mostra na parte de cima a primeira leva, saindo da região de Nippur e indo para Jerusalém. Esta é a primeira leva autorizada pelo rei Ciro, ok? E que os líderes, nós vamos ver logo na sequência, foram Zorobabel e Sesbazar. A segunda leva, que o livro de Esdras cita, está ali logo abaixo, que saíram das cidades de Suzã, Uruque, e foram comandados por Esdras e provavelmente Neemias nesse período de retorno para lá. O importante é vermos as datas. Aqui são datas aproximadas, mostra que teve um espaço praticamente de 80 anos entre a primeira leva e a segunda. Vamos dar continuidade aqui para fazer esse esboço do livro de Esdras. Como eu já tinha dito, o livro de Esdras mostra composto de 10 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele trata do retorno da primeira leva e da reconstrução do templo. Então, fazendo uma subdivisão, essa primeira leva, está escrita lá entre os capítulos 1 e 2, foi liderada principalmente por Zorobabel. Nos capítulo 1, como já citei, tem o decreto do Ciro. Este foi o que conquistou a Babilônia. E Deus usou o rei Ciro para que ele emitisse um decreto que permitisse o povo judeu que quisesse voltar para a Babilônia, ou fizesse, e que tivesse como objetivo a reconstrução do templo. Então, passou-se um período de preparação, porque fizeram-se uma listagem das famílias que iriam retornar, como está ali no capítulo 2. O capítulo 2 cita nomes de famílias e uma totalização. Mais ou menos 50 mil pessoas retornaram. A Bíblia cita valores e números lá, mas tudo isso, simplesmente, nós estamos colocando aqui como um resumo para dizer que Zorobabel se preparou e com o decreto de Ciro na mão e com também todas as coisas que Ciro autorizou levar. Por exemplo, Nabucodonosor, quando conquistou Jerusalém, ele destruiu o templo, mas antes ele pegou todos os tesouros, todos os utensílios do templo que eram utilizados nas cerimônias e os levou para a Babilônia. Ciro agora autoriza o retorno, a reconstrução do templo e manda que todos os utensílios e tesouros que pertenciam ao templo de Salomão retornassem com Zorobabel. Então, existe um romaneio, tudo certinho, explicando a quantidade das coisas que saíram e chegaram a Jerusalém. Aqui nós temos a sequência do capítulo 3 a 6, ok? O processo em que, quando chegaram, no capítulo 3, a primeira coisa que fizeram foram reedificar um altar. Isso em agradecimento a Deus e o cumprimento da promessa dada por Jeremias, pois o remanescente de Israel estava voltando. E isso era uma promessa cumprida que Deus tinha dado. Inicia-se o estabelecimento das pessoas nas cidades, e é importante dizer que, quando eles lá chegam com essa autorização do rei da Babilônia, haviam povos morando lá, e eles tiveram que se adequar às situações,
fazer negociações para poder viver ali. E, obviamente, teve alguns problemas. Mas o objetivo foi dado, era voltar e reconstruir o templo, para que Deus abençoasse este povo e também, a pedido do próprio Ciro, que abençoasse o reinado dele e os seus filhos. Então, ali no capítulo 3, dos versículos 7 até o 6, que termina o capítulo, tem uma sequência de início da reconstrução do templo, da qual Deus coloca Jesua e Zorobabel como líderes para a reconstrução desse templo. Mas os povos ao redor também começaram a notar que esse povo veio para tomar aquela terra. E eles já eram moradores ali a longa data. E eles também adoravam, supostamente, o Deus dos judeus. Mas eles adoravam outros deuses. Quando, está escrito lá no capítulo 4, esse povo da terra quis colaborar com a reconstrução do templo, os líderes judeus não aceitaram. E isso não foi bom. Começou-se intrigas e problemas. Aí, esse povo foi e reclamou ao rei da época, que já não era mais Ciro, de que existia um povo lá que estava reconstruindo e era rebelde à Babilônia. Muito bem. Verificou-se nos arquivos reais que existia um decreto de Ciro e foi autorizado a novamente continuar essa reconstrução. Então, Ageu e Zacarias, que são livros da Bíblia, profetas que na época estavam juntos ali, incentivou-os novamente, dizendo, gente, o objetivo do nosso retorno aqui, como nação, era tomar a terra e reconstruir novamente o templo, conforme solicitado por Ciro. Muito bem, começaram-se novamente a reconstrução. E teve nova oposição. Por quê? Passou-se um tempo, novos governadores da região foram modificados, teve um novo rei lá na Babilônia e começou-se novamente oposição contra a construção do templo. E esse já começa a aparecer nome. O opositor era um governador daquela região de Judá, que se chamava-se Tatenai e o seu assistente. Eles foram tirar satisfação com o povo e eles explicaram que estavam fazendo isso amando lá do rei Ciro. Olha, você pode olhar que esse período teve toda uma sequência e que, uma vez comprovado, já estava no tempo do rei Dario, que existia essa autorização de Ciro. Dario autorizou a retomada e também ainda disse para esse governador Tatenai, providencie tudo que for necessário para que esse templo seja reconstruído e terminado. E quero que passe lá a informação que, assim como Ciro pediu que orassem por ele aos deuses dos céus para o bem do rei e de seus filhos. E aí, o capítulo 6, os últimos versículos, dá a informação de que terminam o templo. Olha, 21 anos de construção. Entenda-se, são praticamente 21 anos desde a saída de Zorobabel, com em torno de 40, 50 mil pessoas, até o término. Passou-se grande período. E ali teve-se a consagração, a alegria da construção, e começaram-se os rituais que Deus tinha dado pela lei de Moisés. Dando continuidade, a gente pode ver que passou-se tempos de novo. E agora, Deus levantou novamente pessoas
lá da Babilônia, que não tinham ido para a terra de Judá para retorno. E aí entra o personagem que dá nome ao livro, Esdras. Esdras era um levita, sacerdote, escriba, portanto, ele era um perito na lei e de escrivão. Assim como hoje nós temos pessoas específicas para dar, e nos cartórios, dar fé aos documentos, Esdras e muitos de seus amigos eram pessoas que tinham credibilidade para poder assegurar a documentação de que ela era verdadeira. Aqui, Esdras, já desde cedo, tomou no seu coração de estudar as leis de Deus e se tornar uma pessoa conhecedora. E aí Deus começa a utilizar essa pessoa para que ele vá na segunda leva, que se chama segunda leva, para poder ensinar o povo a cultuar a Deus de forma correta. Bom, nós estamos falando agora de um período entre a construção do templo e a vinda de Esdras com esse objetivo, de mais 60 anos. Então, se passaram algumas gerações. E o povo, que já tinha retornado na primeira leva, então, há 80 anos atrás, já estavam velhos, tinham morrido e tinham se relacionado com o povo da terra, fazendo coisas que não se agradavam. Deus, por exemplo, proibia casamento mistos, isto é, com pessoas idólatras, não judeus. Artaxerxes foi o rei que deu apoio através de Esdras para que ele retornasse. E ele teve certa dificuldade, ele sentiu esse chamado e quando ele teve a aprovação do rei, então está escrito lá no capítulo 7, entre os versículos 11 e 26, ele sentiu que existia relutância do povo, principalmente dos religiosos, a voltar para a terra prometida. Qual é a razão disso? É que eles se tornaram praticamente cidadãos babilônicos e a única coisa que os prendia àquela terra era a sua descendência. Mas muitos já tinham se misturado e tinham crescido, se dado bem, se tornado ricos, e não estavam mais interessados em voltar para a terra que Deus tinha dado a eles há séculos atrás. Esdras teve dificuldade de reunir principalmente religiosos, levitas, os que deviam cuidar do templo, dos porteiros, dos cantores, mas mesmo assim ele conseguiu reunir uma quantidade pequena e ele agradece a Deus. O que está escrito lá em Esdras 7 e 27 e 28 é uma coisa muito bonita, porque ele reconhece que Deus o está colocando com uma missão de fazer com que o povo retorne aos rituais que Deus tinha exigido desde o início. Ali tem a relação, no capítulo 8, do versículo 1 ao 14, a relação dos acompanhantes, e ele chega depois de 4 meses. Essa viagem, então, como mostra aquela prancha, foi um caminho mais curto e provavelmente ele deve ter viajado no período da primavera, em que o tempo estava bom. E aí a viagem foi efetivamente tranquila. Em lá chegando, aqui, essa outra prancha, ele tem como objetivo reorganizar a sociedade, certo? Ver como é que ela estava, ele chegou com o pessoal, se apresentou,
e diante do que ele viu, ele realmente não gostou. Mas mesmo assim, ele colocou em prática as atividades do templo, reorganizou, e quando ele começou a ter mais contato com o povo, ele notou que as coisas não iam bem porque eles estavam fora da vontade de Deus. Novamente, o povo tinha se rebelado pouco a pouco, deixando que os povos ao redor tomassem conta deles e os influenciassem para o mal, afastando-os de Deus. Então, entra lá no capítulo 9, no seu conjunto todo, o caso dos casamentos mistos. E Esdras ficou muito chateado, se afligiu, mas ele, com a ajuda de um outro incentivador, ele reagiu, confessou esse pecado a Deus e tomou atitudes drásticas. Então, ali, no capítulo 10, ele pede para o povo se reunir. Dentro de 3 dias, todos os líderes e homens deviam estar em Jerusalém para tomar uma decisão séria sobre este caso de casamentos mistos. O que aconteceu que era um período de chuva, provavelmente era em dezembro, e sob esse clima ruim, além do mau tempo, ele explicou o problema, mostrou a lei e dizendo como é que vocês querem ser abençoados por Deus se isto aqui está proibido, não podemos nos misturar com os povos ao nosso redor. E vocês já tiveram filhos, complica ainda mais. Mas mesmo assim, eles confessaram que eles estavam errados, se arrependeram e prometeram para Esdras de que iriam resolver a situação. E Esdras queria essa situação resolvida em poucos dias. Com os trâmites legais, as pessoas foram resolvendo esse caso. E Esdras, ele termina o livro é encerrado de forma assim bem abrupta, com a relação dos culpados, aqueles que casaram e tiveram filhos ilícitos ou com pessoas de outras nações. Aí nós temos que entender que Esdras foi para organizar este povo, viu os problemas, e ele tinha credibilidade vinda do rei para fazer com que as coisas da sociedade civil se tornassem corretas e a religiosa viesse a se adequar ao culto que Deus tinha dado a Moisés. Bem, este é praticamente o resumo da história no tempo em que foi escrito o livro de Esdras. Como nós podemos enxergar Jesus Cristo atuando como se fosse ele estivesse lá? Quais são os tipos que nós encontramos Jesus lá no livro de Esdras? A primeira leva teve como líder Zorobabel. Ele foi o reconstrutor do templo. Levou o tempo. Ele levou 21 anos praticamente. Teve muitos problemas. Teve muitos casos em que ele teve que parar porque a oposição era grande. Zorobabel, um reconstrutor. Jesus é o nosso restaurador. Ele restaura vidas. Se nós o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador, ele vai transformar individualmente cada um de nós, restaurando-nos, ele nos levando à presença de Deus. E Esdras, que veio na segunda leva, ele era levita, ele era sacerdote, ele tinha dons dados por Deus e sabia como fazer com que o povo se retornasse ao culto correto ao Deus dos céus. Então, ele foi um sacerdote orientador. Ele fez com que as coisas lá entrassem nos eixos. Jesus, para nós, hoje
é o mediador e Senhor nosso. Não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais holocaustos, porque Jesus foi o nosso sacrifício que Deus providenciou e que através dele, do seu sacrifício, da sua morte, ressurreição, é que nós temos a garantia de que estaremos sempre na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. O que nós podemos concluir sobre esse livro? Para as nossas vidas, Esdras, um livro bonito. Conta parte da história do retorno do exílio. Este é o objetivo. Esdras, como um todo, foi para incentivar o povo a buscar a Deus com mais fervor. Bom, Deus fez uma aliança com o seu povo judeu lá na época de Moisés, mas eles não conseguiram ser fiéis. Veio o cativeiro da Babilônia como consequência dessa desobediência. Após 70 anos, Deus trouxe o povo de volta a essa terra, conforme promessa dada por intermédio do profeta Jeremias. Mas, com essas bondades de Deus, a história mostra que o povo judeu não se manteve fiel, apesar de ter sofrido no cativeiro. O que se fez, então? Deus fez uma nova aliança, agora não só com o povo judeu, mas incluindo todos nós, toda a humanidade, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Basta somente crer e aceitar no seu sacrifício vicário para participar dessa nova aliança e estar sob a misericórdia e graça divinas eternamente. Espero que tenham gostado. Este livro tem grandes lições para nós nos dias de hoje e que a Deus seja dada toda a glória.